Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E bom rapaziada, a grande vitória do Palmeiras para cima do São Paulo num baita clássico, em um baita jogo rapaziada. Quero estar deixando para vocês um pós-jogo aí da ESPN, é isso mesmo rapaziada. Mas antes, já chega deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Intervalos. É verdade. Palmeiras 3, São Paulo 1, Gustavo Zupac, muito boa noite. Tudo bem, Mota? Boa noite, companheiros. Uma ótima noite a fã de esportes. Um clássico interessante, acho que dá para chamar de um clássico bem jogado. A gente muitas vezes vê, especialmente em São Paulo, clássicos ruins. O clássico de hoje foi bom na Arena Barueri, bem jogado. O que para mim determinou o clássico foi o primeiro tempo, porque no primeiro tempo o São Paulo viveu o seu melhor momento no jogo. E ainda assim não foi o suficiente para o São Paulo conseguir construir uma vantagem que desse a ele o conforto, né? O Palmeiras fez 1-0, o São Paulo buscou, o Palmeiras fez 2-1. Mesmo no melhor momento do São Paulo na partida, onde o time conseguiu agredir o Palmeiras bastante, com mais posse de bola, com mais volume, o Palmeiras encontrou mecanismos num jogo direto extremamente competente para buscar, para fazer 1-0 e depois para buscar o 2-1 e depois para fazer o 3-1 no segundo tempo, quando para mim faltou força e profundidade de elenco pro São Paulo e o Palmeiras teve mais tranquilidade para administrar. Um clássico, Mota, onde os dois, embora seja ainda começo de temporada e por motivos completamente diferentes, mas os dois chegaram de alguma forma pressionados. O Palmeiras sai respirando, o São Paulo sai ainda mais em crise. Eugênio Leão, muito boa noite. Boa noite, Felipe Mota, companheiros da mesa, fãs do esporte. Ainda encaro, claro, é um clássico, mas ainda encaro como pré-temporada para ambos. Como, por exemplo, você deixar de fora jogadores importantes e decisivos, como são os centroavantes e artilheiros das respectivas equipes. Vitor Roque e Caleri em banco de reservas. E outros, né? Como o Ferreira, também do São Paulo, que entra depois. Claro, minutagem, dosar a força, dosar a musculatura. Mas eu acho que, além disso, o jogo teve um quê de... Para usar uma expressão que antigamente era muito usada por aqui, um quê de bailarino, especialmente no primeiro tempo, com as defesas nem tão assim focadas, nem tão atentas em tudo. Então foram várias oportunidades de gol de um lado a outro, coisa que não aconteceria se fosse um jogo realmente decisivo, de alta pressão do campeonato. Embora a gente entenda assim, o São Paulo está pressionado, o Palmeiras vinha pressionado por causa de um resultado. Sim. Fora Tanto que da é líder curva, do Paulista já. Fora da curva, o São Paulo sim é pressionado pelo risco que existe de rebaixamento depois de mais uma derrota. Mas o São Paulo tem outras questões que cercam o time, questões institucionais, questões de elenco, já citado aqui pelo Zupac, questões de um técnico que também parece não estar sabendo manejar com o que tem. E é difícil o papel dele, é uma situação pouco confortável para o treinador no meio disso tudo, mas também não está conseguindo encaixar um São Paulo equilibrado. Mas é início de temporada. Só que no final da temporada passada também não era um time equilibrado. E os problemas não vão ser resolvidos, os demais não vão ser resolvidos da noite para o dia. Então eu achei um jogo ainda em clima de pré-temporada, com equipes que precisam evoluir e com menos foco do que seria um clássico à vera, totalmente à vera, como a gente já viu vários entre eles. Palmeiras 3, São Paulo 1, boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, Mota? Boa noite Tudo a bem. vocês, o Pac, Eugênio, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. O clássico foi muito divertido, porque o Palmeiras jogou mal, suficiente para ganhar do São Paulo com muitos méritos, uma vitória indiscutível, e o São Paulo foi péssimo. O São Paulo, com a bola, até conseguiu produzir alguma coisa no primeiro tempo, quando acerta a pressão na frente, aí incomoda um pouco o Palmeiras, mas o São Paulo defensivamente... E isso é o fruto do trabalho do Crespo, é uma tragédia. O São Paulo é um time que os jogadores correm muito, correm errado. Os jogadores, isso mais uma vez, eu vou dar informação aqui, não gostam do trabalho do técnico e não estão tirando o pé da bola, não falta esforço. Estão lutando muito em campo para tentar cumprir uma ideia de jogo que eles não vão conseguir cumprir ao longo do ano. Isso é muito óbvio. O São Paulo não vai conseguir ter um time com os jogadores perseguindo individualmente em toda a temporada. O São Paulo não vai conseguir fazer um time que depende da marcação alta o tempo inteiro, 95 minutos por jogo, para conseguir ter bons resultados. E o treinador ainda fica dispensando os jogadores que são importantes. Do outro lado, o Palmeiras eu acho que está abaixo ainda. Se tivesse feito um jogo no nível bom, provavelmente teria conseguido uma goleada, né?
Eu concordo que o São Paulo poderia ter feito mais gols, mas também poderia ter tomado outros gols. E o Palmeiras, se tivesse jogado bem, teria construído mais chances. Então, como jogos abertos são divertidos, mesmo que não sejam taticamente bem jogados, o clássico foi divertido e o São Paulo segue afundando no comando de Hernan Crespo. Eu queria jogar um tema para vocês. O comentário do Birner traz uma abordagem que eu acho que dá para daqui uns 10, 15 minutos entrar nele, que é essa coisa do placar. Concordo que podia ser uma goleada, até porque 3-1 mais uma já viraria, né? E teve bola na trave e tal, mas também acho que o primeiro tempo teve uma dinâmica particular. Só que, torcedor palmeirense, já vamos falar muito do Palmeiras, é que do ponto de vista de notícia, a fase do São Paulo, ela chama mais atenção, por tudo que envolve o clube, Claro, e pelos resultados. Não dá para desconectar esse 3-1 de um Palmeiras que vem muito forte nos últimos anos e que esse seria um resultado normal em vários momentos. Assim, em vários momentos dessa rivalidade, um 3-1 no Palmeiras, ele como mandante, embora não no seu estádio, geraria isso. Quanto é difícil avaliar futebol hoje no contexto tricolor pelo caos que é. eu acho assim, que é difícil. Entendeu? Porque assim a gente poderia falar um 3-1 normal, mas pelo que viu o São Paulo não dá para tratar como normal. Não, e eu acho que a análise, eu entendo os pontos que o Birner colocou sobre o Crespo e as críticas que ele faz ao trabalho do Crespo, e é claro que o trabalho do Hernan Crespo tem pontos negativos a serem apontados. Por exemplo, é verdade que o ano está só começando. São Paulo fez 4 ou 5 jogos? Eu acho que esse é o quinto. Esse é o quinto. Quinto. Em 3 deles, São Paulo tomou 3 gols. São Paulo tomou 3 gols da Portuguesa, tomou 3 gols do Mirassol, tomou 3 gols do Palmeiras. Sim. Então, assim, é começo de temporada? É. E Zupac, desculpa te interromper, toma gols, faz parte. Às vezes o time não joga bem. Como são os gols dos adversários? Sim. A bagunça do São Paulo, a minha questão é essa. Seja com Não é 3 ganhar ou ou com 2 perder nesse zagueiros. E momento. olha que já mudou o sistema. Sim, Né? sim. O time jogou com 3 zagueiros, jogou com 2 zagueiros. Então, é claro que tem questões. Mas eu sinceramente acho que mesmo reconhecendo os pontos criticáveis do trabalho, o campo é o menor dos problemas do São Paulo hoje. E o trabalho do Crespo, ele é prejudicado, altamente prejudicado, pelos problemas que o São Paulo tem muito além do campo. Os jogadores, assim, exemplo claro, na última temporada, né? Agora um pouco menos, mas na última temporada, a quantidade de jogadores que o Crespo não teve para trabalhar pelos problemas médicos que o São Paulo tinha e tem, isso impacta no trabalho dentro de campo. E a gente vê as últimas notícias do ano passado, do fim do ano passado, da crise do departamento médico do São Paulo, que tinham 2 departamentos médicos dentro do departamento médico e conflitos políticos por causa disso, médico aplicando caneta de emagrecimento irregular, sem a validação da Anvisa nos jogadores. Assim, a quantidade de problemas em esferas para além da parte técnica que interferem no trabalho técnico, elas são muito grandes, do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista médico, do ponto de vista físico, e isso impacta em contratações. E aí isso você alia os erros que o técnico vai ter, porque ele vai ter, e você tem o São Paulo com muitos problemas. Por isso que eu acho que o fio, assim, a ponta desse novelo para você puxar, não é o Hernan Crespo. E os problemas que o São Paulo tem minam o que o São Paulo poderia ter de bom nas mãos do seu técnico. Bom, rapaziada, quero estar pedindo a opinião de vocês, né? O que vocês acharam da atuação do Palmeiras nesse jogo aí? Uma grande vitória num clássico muito difícil, né? Contra o São Paulo, independente das circunstâncias que cada clube enfrenta, né? Mas sempre clássico é muito difícil. E é isso, rapaziada. Chega deixando seu like, se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.